Claudinha, todos aqueles que não têm o contato por videoconferência nesse momento. E aqueles meus professores queridos que eu vejo praticamente todos os dias, seja no individual, seja no coletivo. A ideia de trazer esse encontro hoje foi justamente observando o nível de estresse nosso, né? Observando a nossa rotina todos os dias. Aí eu conversei com a Mônica, eu disse, Mônica, vamos fazer um encontro pedagógico, então, com os professores, para a gente conversar um pouco sobre essa situação, esse estresse e tudo, porque em cima dos professores, bastante cobrança, né? Os pais não entendem, não querem entender, apesar de ter alguns que ajudam, mas tem muitos que atrapalham. E eu venho percebendo o quanto os senhores estão, né, se sobrecarregando, se estressando. E eu fiquei bastante preocupada. E conversei com a Mônica, ela topou, sempre nossa parceira, muito obrigada, sempre nos apoiando. E hoje o nosso encontro é para isso, para a gente conversar com a Mônica, para ela falar um pouco para a gente, né, a respeito disso, desse estresse, dessa ansiedade, porque a gente quer resolver os problemas e não consegue. Muitas vezes não tem como a gente resolver porque não é da nossa responsabilidade, né? E a gente precisa entender isso, né? Para ela dar dicas para a gente de como administrar isso. E vocês podem ir perguntando aqui no chat, que no final a gente abre para as perguntas, né, Mônica? Isso, exatamente. A gente vai fazer esse primeiro momento, esse bate-papo, abrindo essa temática sobre estresse e ansiedade, mais voltado ao trabalho, tá? Em tempos de pandemia. E depois, no final, eu acredito que cada um possa expor alguma situação e fazer alguma pergunta, e eu estarei disponível para ajudar vocês. Então, pode começar, querida. Fique à vontade. Vamos manter o nosso microfone desligado, né, para não dar erro, tá bom? Tá ótimo. Pessoal, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho a respeito dessa temática. Nós estamos vivendo um momento de crise, né? Podemos falar assim, é um momento de crise. Só que é um momento atípico nas nossas vidas. E tudo aquilo que é atípico é algo que tem data para terminar. Só não sabemos quando, né? Isso, na verdade, tem sido através do Ministério da Saúde nos informado a cada dia de que existe uma curva, de que existe um momento onde esses números da doença vão começar, do vírus, né, da propagação do vírus, vai começar a diminuir e a gente vai começar a ter um controle maior sobre a doença, mas que isso ainda não aconteceu. Muito pelo contrário, nós estamos vivendo esse momento de pico, né? Todos estão acompanhando, mas que eu acho que são exatamente essas notícias que cada um deve, de uma maneira muito suave, observar para que isso não traga para você um pânico, né? Então, o que eu quero começar a falar para você? Que o estresse e a ansiedade faz parte das nossas vidas. Muitas pessoas já estavam desenvolvendo um transtorno de ansiedade, um estresse, bem antes da pandemia. Quando você tem muitas horas de trabalho, quando você não consegue administrar o seu tempo, quando você tem uma pressão, seja ela psicológica, ou seja uma pressão exata do trabalho em si, porque nós sabemos que o trabalho do professor não é um trabalho fácil,
E a síndrome de burnout e o estresse no trabalho, ele atinge principalmente os professores, né? Então, nós sabemos que não é fácil, até mesmo anteriormente à pandemia. E nesse momento de pandemia, as pessoas elas estão se desestruturando, porque nós estamos vivendo um momento de mudança nas nossas vidas. Então, a gente precisa começar, a partir de hoje, se isso já não vem sido feito por alguns, nós precisamos começar a nos atentar naquilo que nos interessa. Nós precisamos começar a dar foco naquilo que nos interessa, e não naquilo que interessa ao Ministério da Saúde, à Secretaria de Saúde, ao governo do Estado, à Prefeitura, e não nos diz respeito. Então, quando a Nayara estava falando, ela falou a respeito de não assumir a responsabilidade que não é nossa. Então, é exatamente isso que eu quero focar hoje, né? Que muitas vezes as pessoas elas estão se desesperando e elas estão se desestruturando na sua vida porque elas estão dando foco para todas as coisas e que muitas vezes não diz respeito a ela. Então, hoje, nós precisamos falar a respeito dessa fusão que é trabalho, família e informações relacionadas ao mundo. Nós precisamos saber separar as coisas. A gente não pode ter essa fusão o tempo todo, porque isso vai gerar um estresse maior, isso vai gerar uma ansiedade maior, e isso vai nos enlouquecer a cada dia. Então, eu estou aqui para ajudar vocês a entender que o estresse e a ansiedade, porque eles caminham juntos, né? A ansiedade, ela é uma emoção, e o estresse é uma reação do organismo. Então, toda vez que eu tenho o nível de ansiedade maior, automaticamente, o meu nível de estresse, ele vai aumentar também. Só que o estresse, ele tem fases. E eu preciso entender quais são essas fases do estresse para eu conseguir administrar esse estresse para não adoecer. E, infelizmente, nós estamos vendo que muitas pessoas no nosso meio, principalmente entre os profissionais que são mais cobrados, né, como os professores, os policiais, os profissionais de saúde, né, que não só existe a responsabilidade de fazer as coisas acontecer, ou seja, a gente não pode parar. Então, nós que somos profissionais de saúde, vocês que são profissionais da educação, os policiais, a gente não pode parar. Nós não podemos ficar em casa de braços cruzados, esperando que essa pandemia acabe. Então, gera-se um estresse muito maior, porque muitas vezes a gente acaba se preocupando demais, sem necessidade. Então, o que acontece? Nós precisamos entender que a nossa rotina, ela não pode mudar por causa de uma pandemia. Não é pelo fato de nós não estarmos indo ao nosso trabalho, não estarmos no ambiente de trabalho, não estarmos vendo as pessoas, que tudo mudou na nossa vida. Então, tudo é uma questão de pensamento. Nós precisamos reformular todas essas informações dentro da nossa mente. Ou seja, nós precisamos reprogramar o nosso cérebro para entender que esse é um momento de crise, mas que a gente precisa ter uma rotina e seguir a nossa rotina, né? Eu, conversando com algumas pessoas nesses últimos meses, nesses últimos dias, eu tenho percebido que as pessoas, elas têm, por exemplo, trocado a noite pelo dia. Então, as pessoas, elas acabam se perdendo nos seus horários. Então, por exemplo, a pessoa ela dorme até mais tarde, porque ela não precisa estar no seu trabalho de manhã cedo, 7, 8 horas da manhã. Então, é óbvio que aqueles que têm filhos, né, têm o seu marido, acaba muitas vezes também tendo que levantar mais cedo.
Só que às vezes os filhos não têm aula, às vezes não tem, a tarefa fica para mais tarde. Então, vamos dormir um pouco mais. E quando você vai ver, já está na hora de fazer o almoço, já está na hora de você arrumar a sua casa. E aí as coisas começam a virar uma bola de neve, você começa a se perder. E aí você começa a arrastar o seu dia. Aquilo que eram as suas obrigações, aquilo que eram o seu próprio trabalho, as coisas que eram as suas tarefas diárias, elas vão ficando para depois. E aí você vai se enrolando no dia. Muitas pessoas acabam até procrastinando. E isso acaba sendo diário. E aí o que acontece? A pessoa acaba se envolvendo com outras coisas e vai dormir muito tarde. Tem pessoas que têm passado a madrugada acordado, às vezes até mesmo trabalhando para adiantar um trabalho que é para o dia seguinte, ou que era para ter sido feito antes e que não foi feito. Então, na verdade, a tecnologia, nesse tempo de pandemia, que veio para nos ajudar, ela acaba nos prejudicando, porque a tecnologia ela tem que fazer com que a gente trabalhe menos. Trabalhar em casa, o home office, seria trabalhar ou igual ou menos, e não mais. E o que está acontecendo é justamente isso, parece que a gente está trabalhando muito mais. Eu tenho essa sensação também. Eu estou trabalhando todos os dias, os mesmos horários que eu trabalhava antes, mas no começo, eu confesso para vocês que eu comecei a perceber que eu estava trabalhando bem mais. Então eu parei, pensei e me reorganizei. E eu percebi que é exatamente isso, a gente apenas precisa se organizar nos nossos horários, administrar o nosso tempo, aquilo que a gente não sabe, a gente deve correr atrás para aprender, porque isso também nos ajuda a desenvolver habilidades, né? Então, nós vemos que muitos professores, não só professores, mas outros profissionais, não tinham uma certa facilidade ou agilidade com a tecnologia, e isso acaba prejudicando um pouco também. Então, é a hora da gente se aperfeiçoar, é a hora da gente perguntar para alguém, pedir ajuda e começar a aperfeiçoar o nosso trabalho. E o que está acontecendo com a gente? A gente acaba perdendo muito tempo com informações que está simplesmente nos atingindo de maneira negativa. Então, por exemplo, quando a gente começa a se preocupar com a política, quando a gente começa a se preocupar com o distanciamento, porque as pessoas elas não estão respeitando o distanciamento, porque as pessoas não estão usando máscara, porque os comércios estão fechados, porque as academias estão fechadas, porque tem tantas pessoas sem leito no HGR, porque tantas pessoas estão morrendo. Entende que isso, eu acredito que nós somos seres humanos, é óbvio que a gente não vai fechar os olhos para isso, nós não vamos fazer vista grossa para uma situação tão alarmante, mas também nós não podemos deixar que isso atinja a nossa vida de uma maneira tão negativa a ponto da gente se desestruturar. Então, o que nós precisamos fazer hoje? Entender que se a nossa vida não está como era, não é mais como era antes, primeira coisa, isso é uma fase que vai passar. Nós não sabemos quando, é óbvio. Eu estava escutando algumas conversas antes de começar a reunião e realmente eu concordo com algumas coisas que foram faladas, né? Falaram até, por exemplo, que nós estamos na luta, tentando sobreviver, e as pessoas realmente estão com esse pensamento, e pensando nas férias, e pensando em viajar. Por quê? Porque nós somos pessoas que planejamos a nossa vida. Então, as pessoas trabalham, e as pessoas elas querem ter o seu momento de lazer, elas querem ter o seu momento de férias, elas querem ter o seu momento de diversão. Tem a questão que nós não podemos deixar de falar, que é a questão financeira.
né, que prejudicou muitas pessoas, mas a gente tem que pensar assim, o professor, aquele que tem o seu emprego, aquele que tem o seu salário, né, que ele olhe por esse lado, pelo lado positivo. É óbvio que existem pessoas que, a maioria, tem gente na família que ou perdeu o emprego, né, pessoas de dentro da sua casa, que ou perdeu o emprego, ou não está podendo trabalhar, que a renda diminuiu. Eu estou vivendo essa situação dentro da minha casa também, né, porque o meu marido, ele é um empresário, né, então, assim, a gente vive momentos onde a gente começa a ter que diminuir gastos, a gente começa a ter que escolher quais são as contas que a gente vai pagar, quais são as prioridades, e outras vão ficar para depois, mas a gente tem que estar muito consciente de que esse é um tempo de crise, e a crise, ela passa, mas que a gente tem que focar no nosso momento agora, nós precisamos focar no hoje, nós não podemos, por exemplo, ontem eu conversei com uma pessoa, já era quase meia-noite, e essa pessoa disse que não estava conseguindo dormir porque ela estava pensando no momento que ela ia acordar, o que ela ia fazer hoje na sexta-feira. E eu comecei a falar para ela sobre essa questão do hoje, do agora. Não adianta eu viver a quinta-feira pensando na sexta, porque a quinta-feira ela está ali terminando. Então, deixa chegar o próximo dia, para eu planejar o meu dia e ver o que é que vai acontecer. Infelizmente, a gente vai ter que começar a se adaptar. Então, é uma questão de adaptação, não é uma questão de mudança. Só que quando nós aprendemos a nos adaptar, a gente aprende a mudar também. Então, essa situação foi uma situação muito brusca na vida de todo mundo, ninguém esperava, né? Mas eu tenho que começar a me adaptar às situações, porque as mudanças, elas também acontecem o tempo todo. E quando eu sou uma pessoa que me adapto, eu passo a ter facilidade com mudança também, né? Pessoas, por exemplo, que têm um cargo comissionado, nós já tivemos a notícia de pessoas que foram demitidas, que foram exoneradas, mas assim, é isso que às vezes a gente entra em pânico pelas coisas que estão acontecendo lá fora, e a gente deixa isso nos atingir o tempo todo. Então, vamos focar no nosso agora, vamos focar no nosso trabalho, vamos focar naquilo que a gente precisa fazer. Então, professores, foquem no trabalho de vocês, foque na família de vocês, né? As pessoas, elas estão tão preocupadas em adoecer que elas esquecem de proteger a própria saúde. Então, por exemplo, as pessoas, às vezes, ficam tanto tempo ligadas na rede social e nas notícias de morte e quantidade de pessoas atingidas pelo coronavírus, e as pessoas acabam preocupadas com remédio, porque não tem remédio, porque não tem leito, e as pessoas esquecem de tomar uma vitamina, de se proteger, de cuidar da sua imunidade, de comer comida saudável, de procurar quais são os alimentos que vai te ajudar na sua imunidade, na imunidade da sua família. O que as pessoas estão fazendo? As pessoas, não sei se vocês acompanharam, mas o índice de alcoolismo aumentou. Não é só o número, o percentual de violência doméstica, mas o percentual de pessoas que acabaram passando a fazer uso de bebida alcoólica todos os dias dentro de casa. Então, as pessoas, elas começaram a pensar, eu estou em casa mesmo trabalhando home office, vou beber uma cervejinha, vou tomar um vinho, e as pessoas, elas começaram a se desestruturar também nesse sentido, né? Então, eu preciso pensar, não é porque eu estou em casa que eu posso beber o tempo todo, não é porque eu estou em casa que eu vou passar o dia todo dormindo, não é porque eu estou em casa que eu vou procrastinar e deixar o meu trabalho para depois, deixar as minhas obrigações para depois. Não, eu preciso me reorganizar, eu preciso voltar a ter a minha rotina, eu preciso acordar nos mesmos horários, eu preciso fazer as mesmas coisas,
eu preciso cuidar dos meus filhos como eu cuidava, eu preciso cuidar do meu marido como eu cuidava, eu preciso fazer fazer as atividades junto com os meus filhos como eu fazia, né? Muitas pessoas, elas acabaram vindo também para o consultório e entrando em contato comigo, até por essa dificuldade de ajudar os filhos, né? Então, vamos falar especificamente dos professores, que além, os professores que têm filhos, têm as suas famílias também. Então, muitas vezes você vai ajudar os seus alunos, você vai dar aula para os seus alunos, você vai ter que administrar essa questão tecnológica, você precisa dar informações para os coordenadores, né, dar a resposta, os resultados, e você também precisa ajudar os seus filhos na escola, você precisa ajudar os seus filhos também, né, a fazer, você precisa ajudar os seus filhos a fazer tarefa, você precisa ajudar os seus filhos a entender como é que usa a tecnologia. Muitos não estão tendo paciência, muitos filhos estão entrando em estresse também, muitos filhos estão ficando mais ansiosos. Tem pessoas que têm filhos pequenos e que antes tinha uma babá ou tinha uma pessoa que ajudava e que agora essa pessoa não pode mais ir para sua casa. Então, nós entendemos que tudo isso é uma mudança, só que a gente precisa se readaptar, né? Saber que nós representamos papéis, nós não somos só profissionais da área da educação, nós não somos só profissionais da área da saúde ou da área da segurança pública, nós somos também pais, nós somos mães, nós somos filhos, nós somos maridos, esposas. Então, a gente tem que começar a entender esses papéis que nós exercemos e exercer esses papéis sem peso, sem angústia, sem ansiedade, sem estresse. Então, quem sabe esse momento não é um momento também de nós nos ressignificarmos, nos voltarmos para nós mesmos e até mesmo começar a resgatar aquilo que havia se perdido nas nossas vidas. E a gente começar a perceber que, às vezes, a gente se dedicava tanto para o trabalho, e porque uma coisa eu quero falar para vocês como profissional de psicologia, a síndrome de burnout, que é o estresse no trabalho, ele atinge, ele acaba prejudicando justamente as pessoas, os profissionais que mais se dedicam no trabalho. Não são todos os profissionais. Por isso que a síndrome de burnout está ali entre profissionais da educação, da saúde e da segurança pública. São os mais atingidos. Por que são os mais atingidos? Porque são as pessoas que têm uma carga horária, né, mais elevada, pessoas que têm um ritmo de trabalho muito pesado, são pessoas que são muito cobradas, elas mesmas se cobram e têm uma cobrança externa, e também tem a questão de ser profissionais que se cobram muito e se dedicam muito ao trabalho. Então, não é negativo isso, não é negativo você se dedicar ao trabalho, mas nós precisamos entender que tem um momento para todas as coisas. Vai ter um momento que eu vou trabalhar, vai ter um momento que eu vou cuidar da minha casa, vai ter um momento que eu vou cuidar da minha família. Eu não posso fazer as coisas todas ao mesmo tempo, entende? Então, isso é administrar a ansiedade, isso é administrar o tempo. É eu entender que eu não posso fazer todas as coisas junto. Da mesma forma que eu fazia antes, quando eu saía de casa, não é porque eu estou em casa que tem que haver essa fusão. Não, eu preciso separar as coisas. Tem horário para todas as coisas, tá? E eu não posso deixar de falar para vocês a respeito das fases do estresse, tá? Existem 3 fases do estresse, que é a fase de alerta, a fase de resistência e a exaustão, tá? A fase de alerta é aquela fase que eu me coloco, meu organismo, né? Porque o estresse é uma reação do organismo. Então, a fase de alerta é a fase onde
eu me coloco, me prontifico para fazer algo. Então, é aquela fase onde eu estou motivado para fazer alguma coisa, onde o meu nível de ansiedade, ele ainda é positivo, ou seja, é aquilo que me impulsiona para realizar o meu trabalho, para realizar uma tarefa, para fazer uma atividade física. Então, alerta é aonde eu estou disposto a realizar um trabalho. Só que alerta também, ela serve para momentos de perigo. Então, por exemplo, numa situação de perigo, esse estresse vai entrar na segunda fase, que é a fase da resistência. E a fase da resistência é a fase onde eu começo a desenvolver os transtornos de ansiedade. E é a fase onde eu começo a ficar, a minha imunidade ela cai, e eu começo a desenvolver algumas doenças, sejam elas neurológicas, sejam elas psíquicas. Então, onde eu começo a ficar com problema na memória, eu começo a ficar disperso, eu começo a ficar irritado, eu começo a ficar com dores de cabeça, começo a desenvolver doenças dermatológicas, eu começo também a ficar um pouco mais triste, fugir de algumas situações, eu começo a procrastinar. Então, no momento em que eu estou na segunda fase do estresse, que já não é mais a fase positiva, eu começo começa a acontecer um prejuízo, tanto na minha parte física, como na parte psicológica. E se eu não entender isso, e não der um passo para trás, e não começar a me reorganizar, eu vou entrar na terceira fase do estresse, que é a fase da exaustão. A fase da exaustão é aquela fase onde você não consegue nem levantar da cama. Você começa a dar desculpas para o trabalho, você começa a dar desculpas para as pessoas, você já não arruma mais a sua casa, você já não faz mais comida, você reclama de tudo, você começa a entrar num estado depressivo. Aí as doenças, elas começam a aparecer ainda mais, você pode desenvolver uma gastrite nervosa, né? Então, você pode desenvolver uma síndrome do pânico. Então, a gente precisa entender o quê? Que se o estresse, ele é positivo, mas existem fases, e eu posso chegar a desenvolver uma síndrome de burnout, e eu posso chegar a desenvolver um estresse maior, eu tenho que começar a me atentar para isso. Então, por exemplo, eu não só tenho que voltar à minha rotina devagar e voltando à minha rotina, como eu também preciso acrescentar na minha rotina coisas que me façam bem, que me tragam bem-estar. Eu preciso fazer uma atividade física, nem que seja dentro de casa. Eu preciso, por exemplo, que a Nayara até pediu, né? A Mônica vai dar algumas dicas para vocês. Então, eu preciso entender que não é só trabalho, como também não é só ficar deitado sem fazer nada. E eu sei que vocês, professores, né, os coordenadores, não deve ter ninguém que está sem fazer nada, muito pelo contrário. Está todo mundo trabalhando muito, como eu falei, está trabalhando até mais do que o normal. Só que isso também não é positivo. Então, nós precisamos entender que a gente tem que ter o nosso momento. Você tem que ter um momento, até mesmo com a sua família, que não seja só de cobrança, seja um momento de diversão com a sua família, de reunir a sua família, de estar, de assistir um filme junto, né? De rir junto, jogar, fazer um jogo de tabuleiro com seus filhos, fazer uma atividade física dentro de casa. Se você tiver a possibilidade de fazer uma caminhada, uma corrida nas proximidades da sua casa, faça, né? Mas saia do lugar, saia da zona de conforto. Então, o ser humano, ele tem essa capacidade muito grande de se adaptar. A gente se adapta, só que a gente precisa querer fazer isso, né? E não deixar que essas enfermidades, que essas doenças, elas nos atinjam. E existe algo que eu preciso falar para vocês a respeito da imunidade. O estresse, ele faz a nossa imunidade cair. Então,
muitas pessoas, né, muitas informações nas redes sociais e no Google, enfim, vídeos, eu já ouvi falar que, porque o estresse engorda, etc. Não é que o estresse engorda, né? É que o estresse, ele causa mais ansiedade. Então, as pessoas, isso já é normal. Quando a gente fica em casa, a gente acaba comendo mais, né? A gente acaba, eu vou procurar alguma coisa para fazer, para me ocupar, eu vou fazer comida, eu vou fazer um bolo, eu vou fazer um doce, né? E as pessoas, elas acabam também comendo sem ter fome. As pessoas acabam se descontrolando também na comida. Então, eu preciso entender o seguinte, não é o estresse que engorda, né? E não é também porque eu estou em casa que eu posso comer o tempo todo. Então, eu preciso, nisso também, voltar à minha rotina. Eu preciso pensar também na minha saúde. Quanto mais saudável eu estiver, então, olha só o que eu vou falar para vocês, pessoal. Quanto mais saudável eu estiver, mais imunidade eu vou ter. Então, foi como eu falei para vocês no início. Tomem uma vitamina, procurem se alimentar com alimentos que ajudem na sua imunidade, façam atividade física, façam coisas que te dê prazer e bem-estar, que ajudam na sua, na sua endorfina, né, que é o hormônio responsável pela felicidade, pelo bem-estar. Então, eu preciso ter endorfina, porque no estresse eu acabo desenvolvendo cada vez mais o cortisol. Então, quanto mais estresse eu tenho, mais acontece a produção do cortisol. Então, o que acontece? A minha imunidade ela vai cair, porque eu estou produzindo muito cortisol. Então, eu preciso fazer com que outros hormônios sejam produzidos também, para que eu possa entrar num equilíbrio. A minha vida precisa estar em equilíbrio, né? Então, eu vejo que esse momento de pandemia, esse momento de quarentena, é um momento que, infelizmente, as pessoas estão cada vez mais desequilibradas. Desequilibradas no seu emocional, desequilibradas no seu tempo, desequilibradas nos seus pensamentos. Então, hoje, essa reunião, ela não está acontecendo por acaso, né? Essa reunião, ela está sendo muito importante e muito especial para que a gente possa refletir no que a gente está fazendo, refletir em tudo isso que eu falei, nos nossos horários, nos nossos papéis, as nossas responsabilidades, saber que não é só trabalho, saber que eu não posso trabalhar mais só pelo fato de eu estar em casa, mas eu preciso voltar à minha rotina aos poucos, tá? Então, isso é muito importante. E aquilo que eu falei para vocês, não é uma mudança, é uma adaptação. Eu preciso aprender a me adaptar. Eu queria deixar aqui para vocês, eu não sei se alguém já leu aquele livro, Quem Mexeu no Meu Queijo, né? Tem um vídeo também no YouTube desse mesmo livro, né, que você pode assistir, é um filminho de 7 minutos, ou quem tiver interesse, baixa também na internet o livro, e é um livro muito importante, que ele fala sobre mudança. Eu já trabalhei muito esse livro, tanto no RH, com grupos de pessoas em treinamento, como eu já trabalhei também no consultório com alguns pacientes. Então, é um livro bem fininho, que fala sobre mudança. Quem mexeu no meu queijo? Então, eu quero deixar esse livro para vocês, uma dica de leitura, que vai te alimentar. Então, é exatamente isso que a gente precisa fazer. Às vezes, você que é professor, você está muito ligado no seu trabalho, então você está estudando muito para poder ensinar, para poder ajudar os seus alunos, você está aí fazendo os seus relatórios, fazendo as suas avaliações. Então, você não vai deixar de fazer isso, porque esse é o seu trabalho normal, é o seu trabalho do dia a dia. Mas aproveite nos seus momentos livres,
tenha momentos livres, porque você precisa desses momentos para você se alimentar de uma leitura, de algo que vai te ajudar, de algo que vai acrescentar na sua vida de maneira positiva. E não essas notícias que o tempo todo estão nos deixando mais em pânico, tá, pessoal? Então, é basicamente isso que eu queria falar para vocês, que nós temos como controlar tanto o estresse como a ansiedade, né? E uma outra situação, se você identificou que você já está em uma fase do estresse, onde você precisa de ajuda, se você já identificou que você está com uma ansiedade, e essa ansiedade ela não é normal, ela não é positiva, porque essa ansiedade já está prejudicando a sua vida. Ou seja, você já não consegue mais ter uma visão positiva das coisas. Se você chora muito, se você está muito triste, se você não está querendo levantar da cama de manhã, se você está muito nervoso ou nervosa, se você está explodindo por qualquer coisa, se você já está muito disperso. Então, precisa de ajuda, busque ajuda, né? Eu estou aqui como psicóloga do Colégio Militar, especificamente para ajudar vocês, professores, né? E estou atendendo alguns alunos ainda, né? Mesmo na pandemia, né? Tem alunos que têm entrado em contato comigo, eu estou atendendo por telefone, tem alunos que estão indo no meu consultório, que eu estou atendendo professores, né? Então, se você identificou que você precisa de uma ajuda mais específica, busque ajuda. Não passe por essa situação, por essa crise sozinho, né? Porque nós todos estamos no mesmo barco, nós todos estamos vivendo as mesmas situações, só que algumas pessoas, elas estão sabendo lidar com essas dificuldades, estão conseguindo se adaptar, e outras pessoas não estão conseguindo, até porque existem as situações externas, até mesmo situações da própria família, que acabam prejudicando, tá? Eu sei que possivelmente deve ter pessoas que tiveram pessoas na família com o Covid-19. Eu não sei se nesse momento tem algum professor que está doente, se tem algum familiar que está doente. Então, nós entendemos o quanto é difícil essa situação, porque a gente não pode simplesmente falar, eu preciso ficar tranquilo, né? Que tudo vai passar. Não é assim, né? A gente não vai ficar tranquilo, porque todo tempo as pessoas estão sujeitas a adoecer, né? Mas é a questão mesmo de se adaptar e mudar o foco. Se você colocar o foco no agora, e se você colocar o foco naquilo que são os seus objetivos, naquilo que são as suas metas, naquilo que é o seu trabalho, colocar o foco na sua família, ajudar os seus filhos, você vai minimizar muitos problemas que estão vindo para a sua vida, tá? Então, isso é muito sério. Não é fazer vista grossa para o que está acontecendo lá fora, mas é você mudar o foco, porque nesse momento é necessário. A saúde mental, ela é muito importante, né? A gente está falando de uma doença, a gente está falando de um vírus desconhecido, um vírus que está matando milhares de pessoas, mas nós precisamos entender também que a saúde mental, ela é muito importante. Tem muitas pessoas que estão com ideação suicida, pessoas que cometem suicídio nesse período, pessoas que estão com depressão. Então, é muito sério também, a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, porque é extremamente importante. A gente precisa estar bem para ajudar também a nossa família, tá, pessoal? Então, que fique essa mensagem para vocês nessa reunião. A gente tem tempo, então a gente não tem muita coisa para... Na verdade, teria muita coisa para falar, mas eu não vou conseguir abordar tudo nessa reunião. Então, eu peço para que, se vocês estejam necessitados de uma sessão de terapia, se vocês precisarem de ajuda psicológica, que vocês me procurem, que vocês procurem a Nayara, e eu estou à disposição de vocês para ajudar vocês, tá? Mas hoje, que seja um dia de divisor de águas na vida de vocês, né?
antes da reunião começar, algumas pessoas estavam falando a respeito de férias, né? Eu vi falando de férias, de planos e tudo mais. Se a gente ficar pensando nisso, a gente vai desanimar, né? Porque muitas pessoas tiveram que mexer naquele dinheirinho ali que estava guardado, né? Para uma viagem, para umas férias, para o aniversário dos filhos, né? Então, assim, às vezes acaba batendo uma tristeza, uma angústia, porque você fala, eu não vou ter férias, eu não vou viajar, e os meus planos foram todos destruídos. Então, assim, às vezes a gente coloca um peso tão grande, às vezes a gente começa a pensar naquilo que nem aconteceu ainda, e a gente acaba se perdendo no agora. Então, viva o hoje, trabalhe o hoje, faça o seu melhor no seu trabalho. Tem muitos alunos que podem até estar reclamando, pais que estão desesperados, que não conseguem ajudar os seus filhos e reclamam do professor e coloca a culpa no professor, como se o professor tivesse culpa disso tudo. Só que eu vou dizer para vocês, também tem muitos alunos que são gratos por tudo aquilo que vocês estão fazendo. Tem muitos alunos que falam do trabalho de vocês de uma maneira muito positiva, que agradecem pelo fato de estarem tendo aula, de estar, de ter essa ajuda de vocês, né? Tem muitos alunos que as escolas deram até férias, porque não estavam conseguindo administrar, e vocês estão aí, vocês estão firmes, vocês estão ajudando os seus alunos, dando importância à educação, né? Então, parabéns para o trabalho de vocês, né? Mas não se sintam pressionados e nem culpados se a internet não funciona direito, se algumas pessoas não estão entendendo o momento. Ninguém é culpado. Eu só tenho a agradecer, né, vocês que são professores, coordenadores, que estão aí na linha de frente, assim como os profissionais de saúde, ajudando aqueles que precisam, tá? Então, que a gente possa seguir em frente, não olhar para trás, não olhar para aquilo que a gente perdeu, né? Não vamos ficar olhando para aquilo que a gente perdeu, porque, na verdade, a gente não perdeu nada. A gente simplesmente está vivendo um momento de crise, e como eu falei no início, é um momento de adaptação, e depois as coisas vão aos poucos voltar ao normal, né? Então, não se desespere. E nós estamos aqui, tanto eu como a Nayara, né, a diretora, nós estamos aqui para ajudar vocês, tá? O que vocês precisarem, nós queremos ser essa ajuda o tempo todo para vocês aí na escola, tá bom, pessoal? Então, Nayara, não sei se você está aí, eu queria que você entrasse e que você desse seguimento agora, né? Se tiver alguma pergunta ou alguma colocação, né? Se alguém quiser falar alguma coisa, tá bom? Olá, estou aqui sim. E acredito que tenha sido bastante proveitoso, porque nessa distância, apesar de todos os dias eu conversar com alguns professores, a gente não sabe da realidade dentro de casa, a gente não sabe da realidade dentro de cada um. Como eu sempre digo, eu me preocupo demais. Lá na escola eu observo o olhar, eu observo o andar, eu observo se eles estão colocando o livro aqui ou ali, se eles mudaram a rotina, se eles estão angustiados. Eu consigo ver, eu consigo observar, eu consigo chamar e conversar na minha sala, eu consigo perguntar se está tudo bem, mas sem vê-los todos os dias, eu não consigo observar isso, e isso me angustia bastante. Então, hoje no encontro, observando o chat, eu vi que tem muitos professores que estão vivendo essa angústia, esse medo, essa ansiedade, que eu não estou conseguindo detectar. E isso acaba também me angustiando, né? Porque na escola eu conseguia ver, eu conseguia estar perto.
E aqui não. Então, eu acredito que tenha sido de fundamental importância esses professores que se identificaram como necessitados, que estão precisando desse apoio. Nós vamos trabalhar com eles. Mas calma, professor, não se angustie, tire o seu tempo para descansar, tenha paciência, né? Aqueles que estão mais perto, que me procuram todos os dias, mas tem aqueles que eu converso uma vez na semana, que estão mais tranquilos, que já conseguiram se organizar nessa rotina, que, como dizem aí a Elise, a Laura e o Fred, a Alana, estou vivendo a plenitude, né? A quarentena, para alguns, está sendo um tormento, para outros está sendo um remédio. Para mim, foi um remédio. Eu já estava entrando na fase de exaustão, já estava manifestando problemas dermatológicos por conta do estresse, e, graças a Deus, desde que começou a quarentena, eu não tive mais. Apesar da carga sendo grande. Nayara, faço minhas suas palavras. Viu, Nayara? Eu faço minhas suas palavras. Vocês conhecem bem a minha rotina de trabalho, então, na realidade, a quarentena fez com que eu descansasse, a quarentena fez com que eu saísse de um grau de estresse muito alto. Hoje eu sinto muita falta da sala de aula, porque assim, eu não sei fazer outra coisa a não ser dar aula, né? Mas, para mim, ela veio em boa hora, porque eu já estava exausta, eu cheguei até a marcar com a Mônica um horário, entendeu? Eu cheguei a marcar com a Mônica porque eu já estava, assim, no meu limite. E ainda por cima tem aquele episódio de quando eu saí. Então, ficar em casa foi um momento de reflexão e de como lidar com um novo problema que surgiu na minha vida ao sair em quarentena. Então, assim, eu estou administrando de uma forma muito legal. O meu maior problema hoje é lidar com a tecnologia em função de uma internet boa que a gente não tem, das críticas que a gente recebe, da incerteza se todo esse trabalho que nós estamos fazendo vai valer a pena, porque vai ser frustrante você retornar para a sala de aula e falar assim, ó, vamos repor todos os dias que ficamos fora. Então, isso aí, assim, todo esse estresse que você passou de pai, de coordenação, se bem que vocês não estão estressando a gente, graças a Deus, mas de pai, de alunos, entendeu? Você vai falar assim, porra, era melhor ter tirado férias e não ter feito nada. Val, deixa eu até falar algo em cima da sua colocação que eu achei muito pertinente, achei maravilhoso o que você falou, em relação a essa questão de que vai ser frustrante se não valer a pena, né? Vai valer a pena sim, né? E eu não falo só como psicóloga, mas eu falo como mãe, né? Então, assim, eu percebo que esse momento e esse trabalho de vocês, que é um trabalho excelente que vocês estão fazendo, está gerando nas crianças e nos adolescentes um grau de responsabilidade muito maior. E nos pais também, né? Porque, às vezes, eu sei que a maioria de vocês também são pais, assim como eu. Então, a gente acaba também dividindo essa responsabilidade, de fato, com o professor. Porque quando o aluno ele está na sala de aula, a gente deixa toda a responsabilidade para o professor. E, às vezes, a gente tem que ficar pegando no pé do aluno, do filho, para ver se ele estudou, se ele está fazendo tarefa. E essa questão da tecnologia, das aulas online, desses instrumentos que estão sendo utilizados agora por todas as escolas, por vocês,
eu acredito que tem dado mais responsabilidade e desenvolvido mais habilidades, tanto para os alunos como para os pais, e isso traz maturidade. Então, eu não sei essa questão de ano letivo, né? O que vai ser definido pelo Ministério da Educação, o que vai acontecer em relação à avaliação e tudo mais. Mas eu posso te dizer uma coisa, Val, valeu a pena, sim, valeu muito a pena, porque eu acredito que se essas crianças e esses adolescentes estivessem aí 3 meses de férias, aí sim nós teríamos muito mais pessoas com transtornos de ansiedade, transtorno de pânico, estresse e muito mais. Pessoas que estariam viciadas em jogos, em internet, redes sociais, e a gente não ia ter mais controle, porque muitos já não sabem o que fazer com seus filhos na hora livre. Imagine todo o tempo livre, como que seria, né? Então, eu acredito que esse momento é um momento muito especial e vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. E eu acho que é muito legal o que você falou mesmo, que o tempo de quarentena foi o que eu disse no início, ele não pode ser só trabalho, eu tenho que parar também nesse período e descansar, eu tenho que fazer algo que eu não fazia antes, procurar fazer alguma coisa que eu não costumava fazer, aprender também a fazer outras coisas, e começar a entender que todos nós temos outras habilidades, e que de repente você descobre outras virtudes que